Até agora falamos sobre dois tipos de autômatos. Os AFDs, primeiramente, são os autômatos finitos determinísticos, e os AFNs, que são os autômatos finitos não determinísticos. Nesse vídeo vamos investigar qual é a relação entre esses dois tipos de autômatos. A princípio, os AFNs parecem mais expressivos do que os AFDs, afinal, podemos nos AFNs criar movimentos com escolha não determinística, como duas saídas iguais para um mesmo estado, ou ir de um estado para o outro com um movimento vazio, que também envolve uma escolha não determinística. Então, esse tipo de elemento do modelo nós não podemos usar nos AFDs, mas podemos usar nos AFNs, o que parece ser um poder expressivo maior. Entretanto, em termos das linguagens reconhecidas, já foi falado que as linguagens reconhecidas pelos AFNs são as linguagens regulares também. Isso será provado daqui a pouco neste vídeo. Mas isso significa que, em termos das linguagens reconhecidas, os AFNs têm o mesmo poder expressivo do que os AFDs. Não tem nenhuma linguagem que eu possa reconhecer com AFN e que eu não possa reconhecer com AFD. Então, em certo ponto de vista, os modelos que eu posso fazer com AFN são mais compactos, então existe um pouco de expressividade maior, mas no final das contas as linguagens que ele reconhecem não são diferentes. Então isso é similar às linguagens de programação, em que eu posso ter linguagens mais primitivas ou linguagens mais avançadas, mas todas podem fazer qualquer programa, basicamente. Então, uma coisa que é interessante que nós vamos ver nesse vídeo é como podemos efetivamente comparar o poder expressivo, ou que linguagens são reconhecidas com relação a diferenciar AFNs e AFDs, né? Aqui vamos recordar a definição do que é uma linguagem regular, certo? Nós dissemos antes que uma linguagem regular, uma linguagem formal é regular se e somente se existe um autômato finito determinístico M, um AFD-M, cuja linguagem reconhecida é A. Então, duas observações aqui importantes. A primeira é que isso aqui é uma definição. Estamos definindo as linguagens regulares dessa forma. E a segunda coisa é que essa definição tem essa cláusula aqui, se e somente se. Isso significa duas coisas. Se A é regular, então existe um AFD-M cuja linguagem é A. E esse M aqui é um AFD. Esse é o primeiro lado do se e somente se. O segundo é, se M é um AFD, então a linguagem reconhecida por M é regular. Então, esses fatos vão ser importantes daqui a pouco, quando falarmos da relação entre AFNs e AFDs. Para começar a falar sobre a relação entre AFNs e AFDs, na verdade a equivalência expressiva entre os dois tipos de autômatos, vamos estabelecer esse teorema aqui. Então é importante notar que isso não é uma definição agora, é um teorema. Esse teorema diz que uma linguagem formal é uma linguagem regular, se e somente se existe um autômato finito não determinístico M, cuja linguagem é A. Ou seja, aqui eu estou dizendo o seguinte, mais uma vez, esse teorema tem duas partes por causa do se e somente se aqui. Primeiro é que se uma linguagem A é regular, então existe um autômato finito não determinístico M cuja linguagem é exatamente A. E nesse caso aqui, esse autômato é não determinístico. E o segundo fato é que se M
é um AFN, é um autômato finito não determinístico, então a linguagem reconhecida por M é regular. Esse teorema nos afirma a equivalência expressiva, pelo menos em termos das linguagens reconhecidas, entre AFNs e AFDs. A questão é como é que nós provamos isso aqui, já que é um teorema. Assim como o teorema tem duas partes, né? São duas afirmações, na verdade, a prova também tem duas partes. Então, a primeira parte é se A é uma linguagem regular, então existe AFN tal que a linguagem reconhecida por ele é A. Essa parte é simples, na verdade, porque se, pela definição, né, se A é uma linguagem regular, pela definição que revisamos agora há pouco, sabemos que com certeza existe um AFD, que aqui podemos chamar de R, tal que a linguagem de R é exatamente A. Se existe se a linguagem é regular, pela definição é garantido que existe um AFD R que reconhece A. Agora, a questão é, como é que isso aqui me garante que eu tenho um AFN? Mas é fácil converter um AFD para AFN. Na verdade, toda AFD é um AFN, só que um AFN que não tem escolhas não determinísticas. Se a gente olhar na definição, tem alguns detalhes formais aqui que precisam ser cuidados, porque no caso do AFD, a função delta é definida nesse domínio e contradomínio aqui. E no caso do AFN, a função delta tem outro, função de transição delta tem outro domínio e contradomínio. Então a saída da função delta no AFN é um conjunto de estados e não um estado só. Mas isso é relativamente fácil de adaptar. Então, por exemplo, se no AFD ele tinha uma função delta de QI, símbolo A, era um estado QJ, isso aqui no AFN vai virar delta de QI A, vai ser agora um conjunto formado só por QJ. Então é muito simples encarar um AFD como AFN, porque um AFD é só um AFN que não tem escolhas não determinísticas. Então essa parte da prova é simples. Agora, a segunda parte da prova é se M é um AFN, então a linguagem que ele reconhece é regular. L de M é regular. Bom, aqui essa parte da prova já não é tão simples. Mais uma vez, pela definição de linguagem regular, se L de M é regular, então existe um AFD R tal que, ou seja, existe um autômato finito determinístico com a mesma linguagem do AFN original. Ou seja,
para provar que isso é verdade, que a linguagem é regular, eu tenho que mostrar quem é esse autômato finito determinístico aqui, R, que reconhece a mesma linguagem de M. Então aqui eu tenho que, para provar, eu tenho que definir como transformar qualquer AFN, qualquer autômato finito não determinístico M, em um AFD equivalente. E equivalente aqui significa que os dois reconhecem a mesma linguagem. Então é isso que nós vamos ver agora. Como fazer essa transformação. Queremos transformar, dado um autômato M, que é não determinístico, com esses componentes aqui, sigma, Q, delta, Q0, F, construir, né, um autômato finito determinístico, com o mesmo alfabeto, mais outro conjunto de estados, outra função de transição, estado inicial e conjunto de estados de aceitação, mas o AFD tem que ter a mesma linguagem do AFN. Essa transformação, ou a criação de um AFD equivalente a um AFN, conclui a prova que AFNs e AFDs são equivalentes em termos das linguagens reconhecidas, mas também é útil, é bastante usado para implementar, como uma forma de implementar, ou seja, implementar os AFNs em computadores. Afinal, normalmente nós trabalhamos com computadores que são determinísticos, né? E nós programamos esses computadores de maneira determinística. Para saber como fazer essa construção aqui do AFD, do autômato finito determinístico M', temos que saber como construir os componentes dele. Então, o alfabeto é o mesmo. A gente pode ver aqui que esse alfabeto sigma é o mesmo nos dois. Agora, temos que saber como construir Q', o novo conjunto de estados, a partir de Q, que é o conjunto de estados do AFN original. Como construir a nossa função de transição, delta' a partir de delta, e também esses são mais fáceis, F' a partir de F, e quem será o nosso estado inicial aqui, Q0. Nesse ponto aqui nós vamos considerar, para simplificar essa construção aqui do AFDM', vamos considerar AFNs sem movimentos vazios, por enquanto. Posteriormente eu vou fazer comentários sobre como podemos transformar também os movimentos vazios para um AFD. A primeira questão aqui é como vamos construir os estados do AFD equivalente, que é M'. Ou seja, como vamos construir Q'. Para determinar quem são os estados do AFD equivalente, é interessante lembrar como um AFN funciona. Se a gente tem um AFN como esse aqui, com um determinismo, não determinismo aqui em Q0, a gente viu que o autômato começa no estado Q0, se acontece A, ele se divide em dois, um que fica em Q0, o outro que vai para Q1, e em cada momento aqui que o autômato está executando o AFN, ele vai ter um certo número de cópias, e cada cópia vai estar num estado diferente. Digamos que eu tenha esse outro autômato aqui, Q0, e aqui em Q1 ele também tem uma escolha não determinística. Então, esse autômato aqui, por exemplo, digamos que ele começa em Q0, se acontece A aqui em Q0, uma cópia fica em Q0, outra cópia vai para Q1.
Se acontecer A novamente aqui, quando o autômato está em Q0, Q1, essa cópia que está em Q0 também se divide em duas, uma para Q0, uma para Q1, e essa outra cópia aqui, que estava em Q1, se divide em duas também, uma que fica em Q1 e outra que vai para Q2. Então aqui podemos ver que por processos similares o autômato pode se dividir quantas vezes quiser. Entretanto, aqui nesse ponto, nesse momento da execução do autômato, duas cópias aqui estão em Q1 e elas leram a mesma parte da cadeia de entrada. Ou seja, digamos que a cadeia de entrada para esse caminho da execução aqui tenha sido A. Essas duas cópias aqui já leram dois A's, então só falta um A. E estão no estado Q1. Ou seja, essas duas cópias do autômato vão executar exatamente a mesma coisa daqui para frente. Então esses estados são redundantes. Na verdade, só precisamos ter uma cópia aqui no estado Q1, uma cópia no estado Q0, uma cópia no estado Q2. E daqui as três cópias podem continuar em caminhos diferentes. Tendo como base a forma que os autômatos funcionam aqui, tem uma observação é que em cada momento de tempo o autômato finito não determinístico, as cópias dele vão estar em uma determinada combinação de estados. Então, por exemplo, esse autômato aqui, ele começa inicialmente em Q0 e quando ocorre A, ele vem para uma combinação dos estados Q0 e Q1. Esse autômato começa só em Q0, depois, no segundo momento, ele vai para a combinação Q0, Q1. No terceiro momento, ela vem para essa combinação aqui, Q0, Q1, Q2, porque eu tenho dois Q1s repetidos. Então, em cada momento, por mais cópias que o autômato tenha, ele vai estar numa combinação dos estados do autômato original. Cada cópia num estado diferente, possivelmente. E outra coisa é que o número de estados nessa combinação aqui nunca vai ser maior do que o número de estados no autômato original. Porque se tivermos estados repetidos na combinação, eles vão ser, na verdade, o mesmo estado, como a gente viu aqui com Q1. Então não adianta incluir repetições nessas combinações. Então isso aqui me dá exatamente a ideia de como fazer um conjunto de estados para um autômato determinístico que faça o autômato determinístico funcionar da maneira similar ao não determinístico. Então Q, na verdade, vai ser o conjunto de combinações de estados de Q, ou seja, de estados do meu autômato não determinístico. E, obviamente, essas combinações podem ser de um estado do AFN original, pode ser de 2 estados, podem ser de 3 estados, pode ser até N estados, onde N é o número de estados do AFN original. Então, na verdade, Q não vai ser, Q' vai ser formado por estados que representam essas combinações. Então, os estados de Q representam combinações de estados de Q. Os estados de Q' representam combinações de estados de Q. E, no caso, eu preciso incluir todas as combinações possíveis. Então, vamos ver um exemplo. Digamos que o conjunto de estados do meu AFN seja Q0, Q1, Q2. 3 estados. Então, aqui eu vou ter que formar meu Q' com todas as combinações de estados de Q0. Então, primeiro as combinações de um estado. Por exemplo, Q0, Q1, Q2. E aqui, usando essa notação com menor e maior, para dizer que o que está aqui dentro é um estado, é o nome de um estado, que é a combinação de estados do AFN original. Então, as combinações de dois estados aqui, por exemplo, Q0, Q2, Q0, Q1, obviamente, que eu falei primeiro Q2, e Q1, Q2.
E a combinação de 3 estados, só tem uma, Q0, Q1, Q2. E há mais uma combinação que temos que incluir, que é a combinação de 0 estados, não ter nenhum estado ativo em um determinado momento. Esse estado é necessário porque o FN pode não ter saída para determinadas situações. Então, se esse autômato aqui está em Q0 e acontece B, para onde ele vai? No caso, ele rejeita imediatamente, né, que é a convenção que nós usamos, mas o FD ele sempre tem que ir para algum estado. Então, nós vamos criar um estado vazio para colocar esses movimentos. Outra observação aqui é o número de estados que vão ser criados no meu AFD equivalente, né? Número de estados do meu autômato não determinístico é N. Então, o número de estados do autômato determinístico equivalente tem que ser... Eu vou fazer as combinações de N e aí para todos os Is, desde 0, que é o vazio, até N, que é a combinação de todos os estados. Para ter uma ideia do tamanho que vai crescer isso aqui, esse conjunto de estados do AFD, esse somatório aqui, de 0 até N, as combinações de N e aí, vai ser exatamente igual a 2 elevado a N. Ou seja, cresce o número de estados no autômato determinístico equivalente, cresce exponencialmente. O próximo passo é saber como construir a função de transição do AFD, ou seja, dado delta, que é a função de transição do AFN, construir a função de transição do AFD equivalente. Então, a regra geral é usar as combinações de estados que nós criamos, que nós vimos como criar agora há pouco. Então, se delta de QI, um estado qualquer, um símbolo qualquer, for, por exemplo, o conjunto formado por QJ, QK, etc. Então, a função do AFD, delta do AFD para QI A, vai ser exatamente a mesma combinação de estados, só que agora essa combinação de estados vai ser um estado do AFD. Vai ser o estado QJ, QK, etc. Se o autômato nesse estado, para esse símbolo, não tem saída, ou seja, a delta de QI A é vazio, então, obviamente, o delta linha, né, a função de transição da FD para essa entrada vai ser o estado da combinação vazia. Então, isso basicamente nos diz como construir a função de transição delta linha do AFD. Para completar a construção aqui, faltam 2 detalhes. O estado inicial do AFD vai ser exatamente a combinação do estado apenas Q0, o estado que representa a combinação apenas do estado Q0 no AFN, e meu conjunto de estados de aceitação agora vai ser conjunto dos estados representam a combinação que inclui algum estado que era de aceitação no AFN original. Ou seja, digamos, por exemplo, que no meu autômato finito não determinístico, os estados finais são Q2 e Q3. Então, no meu autômato determinístico, os estados finais vão ser qualquer combinação que inclui Q2 ou Q3. Então, por exemplo, só Q2 e só Q3.
mas também, por exemplo, Q0, Q2, Q0, Q3, qualquer combinação que tenha um dos dois estados finais. Ou Q0, Q2, Q3, etc. Isso finaliza a construção do AFD equivalente a partir de um AFN. Agora vamos ver um exemplo para tornar essa construção mais concreta. Podemos começar com um AFN que já vimos antes. Esse AFN aqui aceita cadeias que terminam com o sufixo AB. Então, vamos ver como é que fica o AFD equivalente. Primeiro, os estados, vamos construir os estados, são todas as combinações aqui possíveis desses três estados, como já vimos antes. Então, aqui eu vou colocar o estado da combinação vazia, aqui as combinações de um estado, Q0, Q1, Q2, aqui as combinações de dois estados, então Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2. E tem uma combinação dos três estados, Q0, Q1, Q2. Bom, quais desses estados são de aceitação? Como aqui no AFN só temos um estado de aceitação, que é Q2, qualquer combinação aqui que tenha Q2 também vai ser de aceitação. Então, esse estado aqui é de aceitação, porque tem Q2 na combinação. Esse estado aqui é de aceitação, tem Q2 na combinação. Esse estado também tem Q2 na combinação, então é de aceitação. E, obviamente, esse aqui também. Então, esses são os estados. Como é que fazemos as transições? Bom, o ideal é começar aqui do estado inicial e ver os caminhos que o autômato efetivamente segue. O que pode acontecer, o que muitas vezes vai acontecer, é que alguns desses estados nunca vão ser o AFD, nunca vai chegar nesses estados. Então, a gente pode eliminar. Só porque nós construímos o autômato aqui inicialmente com 8 estados, não significa que ele vai usar todos os 8. Então vamos começar em Q0 e raciocinar segundo a execução do AFN para ver em que estados o AFD vai chegar. Então, começando em Q0, tem duas possibilidades, acontece A ou B. No caso da AFD, eu tenho que cumprir as duas possibilidades. Se acontece B em Q0 aqui, o autômato não determinístico ele fica em Q0, sem nenhuma escolha determinística. Então, ele continua só na combinação Q0. Mas se o autômato está em Q0 aqui e acontece A, ele se divide, uma cópia que vai para Q0, fica em Q0 e uma que vai para Q1. Então, isso aqui é a combinação Q0, Q1 que está aqui. Então, se o AFD está em Q0 e acontece A, ele tem que vir aqui para Q0, Q1. Agora, continuando aqui em Q0, Q1. Aqui em Q0 já definimos a saída para os dois possíveis símbolos. Em Q0, Q1, se acontece A, essa cópia que está em Q1 rejeita, porque não tem saída para A. E a cópia que está em Q0 se divide de novo, né? Uma que fica em Q0, uma que vai para Q1. Então, se o autômato está em Q0, Q1 e acontece A, ele fica na mesma combinação aqui, Q0, Q1. Se o autômato está em Q0, Q1 e acontece B, a cópia que está em Q0 continua em Q0, a cópia que está em Q1 vai para Q2. Então, o autômato estava em Q0, Q1, a cópia que estava em Q0 continua em Q0, a que estava em Q1 vai para Q2, então da combinação Q0, Q1, ele vai para a combinação Q0, Q2. Então agora já definimos a saída para os dois símbolos nesse estado. E chegamos nesse aqui, Q0, Q2. Vamos definir as saídas nesse estado aqui. Em Q0, Q2, se acontece A, o estado que está em Q0 se divide em dois novamente, né? Uma cópia que fica em Q0, uma cópia que vai para Q1. E a cópia que estava em Q2 aqui, ela deixa de existir porque não tem saída para A. Ou seja, se acontecer A aqui em Q0, Q2, essa
parte aqui Q2 deixa de existir, ele está em Q0, Q2, acontece A, essa parte deixa de existir, essa parte se divide em Q0 e Q1, então ele volta para a combinação Q0, Q1. E se o autômato está aqui em Q0, Q2 e acontece B, a cópia que está em Q2 também deixa de existir, porque não tem saída para B. A cópia que está em Q0 continua em Q0. Então, essa parte deixa de existir, essa parte fica só em Q0, ou seja, a gente vai para a combinação só de Q0. Então, o que dá para ver é que só esses estados aqui do autômato é que foram utilizados. Então, o autômato, na verdade, ele pode ficar só com os 3 estados, esses aqui são supérfluos. E nós definimos exatamente como seria o AFD para reconhecer palavras, cadeias que terminam com AB. Como eu falei antes, esse processo todo de conversão é para um AFN sem movimentos vazios. Com movimentos vazios muda um pouco a função de transição delta', vai ser um pouco diferente. Porque o que acontece é que, digamos que eu tenho aqui Q0, movimento vazio, Q1, digamos que eu tenho esse autômato aqui, ele logo aqui em Q0 tem um movimento vazio para Q1, aqui em Q1 ele tem uma escolha não determinística para Q3 ou Q4, se acontecer A, e se em Q0 acontecer A, ele vai para Q2. Primeira coisa aqui que muda é meu estado inicial. Meu estado inicial agora eu não posso considerar que é simplesmente Q0. Por quê? Porque dado que o autômato começa aqui em Q0, ele pode imediatamente, sem ler nada, já ir aqui para Q1. Então, logo que o autômato inicia, ele já deve iniciar em Q0, Q1. Por causa desse movimento vazio aqui. Além disso, logo nessa situação inicial, se acontece um A agora, digamos que aqui em Q4 ele tem um movimento vazio para um estado Q5. Então, se o autômato está em Q0, Q1 e acontece A, a cópia que estava em Q0 vai para Q2, a cópia que estava em Q0 vai para Q2, a cópia que estava em Q1 vai para Q3 e Q4. Mas além disso, essa cópia que estava em Q4 pode passar, se divide também em mais duas, uma que fica em Q4, outra que vai para Q5 por causa do movimento vazio, então eu teria essa combinação aqui. Então, os movimentos vazios afetam tanto o estado inicial do autômato quanto cada movimento. Eu tenho que levar em consideração que outros movimentos vazios podem levar a outros estados. Isso é feito calculando o fecho vazio ou fecho epsilon de um determinado conjunto de estados. Então, se eu tenho um conjunto qualquer R, que é um conjunto de estados, E de R vai ser o conjunto de estados que eu posso alcançar, ou seja, estados alcançáveis a partir de R usando movimentos vazios. Movimentos vazios. Então, a partir do cálculo desse fecho vazio aqui, de cada conjunto de estados, é que eu vou determinar meus movimentos aqui na função de transição delta'. Aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas não é nada complicado, vai ser só algumas alterações aqui na função de transição do AFD. Então, com isso, conclui a construção de um AFD equivalente para um dado AFN, ou seja, embora seja mais prático usar AFNs para modelar às vezes, toda AFN pode ser transformado num AFD que reconheça a mesma linguagem, ou seja, sem perder nada. Isso vai ser útil e interessante em várias aplicações e também para entender exatamente qual é a diferença entre AFNs e AFDs.